Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, segunda-feira, primeiro dia da semana, e já vamos começar com ele, o telescópio espacial James Webb. Por quê? Porque dessa vez ele observou uma estrela muito famosa para quem procura por planetas em formação, chamada Fomalhaut, e na órbita dessa estrela ele encontrou um cinturão de asteroides gigantesco. Isso mesmo. Então, mais uma descoberta impressionante, incrível do telescópio espacial James Webb. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, não se esqueça de baixar aí spacetodayplus.com.br. Você pode baixar o aplicativo do Space Today para o seu Android, para o seu iOS, isso mesmo, e totalmente de graça. Lá você vai encontrar acesso à loja, acesso ao blog. Eu estou fazendo muita postagem, tá, no blog ali. Eu quero transformar aquilo ali num verdadeiro portal mesmo de notícias, tanto de astronomia como de astronáutica. Então tá lá, tem post pra caramba, coisas muito interessantes e um diferencial, tá? Tem um diferencial do spacetoday.com.br. Os artigos científicos estão todos lá, todos. Você pode clicar e baixar os artigos científicos, tá? Então você tem acesso ao post, você tem acesso ao canal 24 horas do Space Today, fica passando conteúdo ali direto, e além disso você tem acesso também a alguns documentários. A gente deixa ali alguns documentários dublados para você, esses documentários vão sendo renovados, então baixe agora. Lá dentro, se você achar que vale a pena, que o trabalho tá legal, você pode pagar R$29 por mês e acessar o Space Today Plus Premium. E aí você abre a caixa de Pandora da astronomia com muito conteúdo exclusivo e vem muita coisa legal por aí. Combinado? Então o link está aí na descrição, spacetodayplus.com.br. Vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, lá em 1983, faz tempo, né? Usando aquele que é considerado um dos primeiro, né? Telescópio espacial chamado IRAS, que é o Infrared Astronomical Satellite, os cientistas conseguiram pela primeira vez identificar o disco de poeira ao redor de uma estrela. E foi ao redor da estrela Fomalhaut. Isso mesmo. Isso aí foi uma grande descoberta, porque até nesse lance de procurar por vida no universo, lá atrás, né, não hoje, mas lá na década de 80 e tudo mais, a primeira coisa que os pesquisadores queriam era encontrar esse tipo de estrutura, porque em 1983 faltavam ainda 12 anos para ser descoberto o primeiro exoplaneta. Mas antes de ser descoberto o exoplaneta, a estrela Vega, a estrela Fomalhaut e algumas outras, eles conseguiram encontrar esses discos que a gente chama, em inglês tem um nome chamado debris disk, tá? Ou seja, discos de detritos, que indicam que você tem alguma coisa se formando ali ao redor de uma estrela. Muito bem, isso aí aconteceu em 1983. O tempo passou, veio o telescópio espacial Hubble, que também observou Fomalhaut. Aliás, Fomalhaut, essa estrela aí, por conta disso, né? Ela é muito, muito observada, tá? Então é uma estrela aí que ela é... que os astrônomos adoram justamente por conta desse disco de poeira que ele tem, tá? Outra coisa, né? Essa é uma estrela brilhante, é uma estrela que você pode ver ela até a olho nu no céu. Ela fica ali na constelação de Piscis Austrinus, tá? E é uma estrela que a gente já conhecia, então. Esse disco de poeira ao redor de Fomalhaut não é nenhuma novidade, a estrela ter esse disco de poeira. Ela é uma estrela jovem, então os astrônomos já sabiam disso, e isso foi muito legal, como eu falei lá na década de 80. Depois veio o Hubble, e aí veio o James Webb. Isso mesmo.
O James Webb, logicamente, foi apontado para Fomalhaut, e o James Webb, ele tem pelo fato de ele atuar no infravermelho, como a gente fala, ele é muito bom para detectar esse tipo de estrutura, que são esses discos empoeirados aí, pela característica da emissão de radiação e tudo mais. Então é o seguinte, a gente conhecia em Fomalhaut um disco externo dela. O disco externo dela era muito conhecido pelos astrônomos. Porém, quando o James Webb olhou para Fomalhaut, ele viu que ela não tinha só aquele disco externo bonitão, não. Mas ela tinha discos internos, isso mesmo. 2 discos internos ali que nunca tinham sido vistos antes na história da humanidade. E isso que é a grande descoberta aí que o telescópio espacial James Webb acaba de fazer. Não só ele, né? Porque foram também outros telescópios. Na verdade, o Hubble, com o ALMA, com o Herschel, com outros telescópios já tinham descoberto o disco externo, mas agora o James Webb conseguiu, então, identificar os discos internos da estrela Fomalhaut. E isso é muito legal mesmo. Por que que isso é muito legal? Porque você começa, né, a entender muito melhor como que é o processo de formação. Isso que a gente está vendo na estrela Fomalhaut é algo que deve ter acontecido aqui no Sistema Solar há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, é como se a gente estivesse vendo um retrato do nosso Sistema Solar lá no começo dele. Então, isso que é muito legal que os pesquisadores conseguiram identificar. Então, é o seguinte, usando o telescópio espacial James Webb, os pesquisadores conseguiram estudar o primeiro cinturão de asteroide, que eles estão chamando, já visto fora do Sistema Solar em luz infravermelha. Mas, para surpresa, quando eles estavam estudando esse cinturão, que é esse cinturão mais externo, eles descobriram que tem estruturas muito mais complexas internamente. Então, no geral, existem 3 cinturões aninhados que se estendem a 23 bilhões de quilômetros de distância da estrela Fomalhaut, isso é 150 vezes a distância entre a Terra e o Sol. A escala do cinturão mais externo, para vocês terem uma ideia, seria o dobro mais ou menos da escala do cinturão de Kuiper aqui no sistema solar. Os cinturões, né, eles são detritos, muito provavelmente formados pela colisão de corpos maiores, algo parecido com asteroides e cometas, e são, como eu falei, descritos como debris disks, né, ou discos de detritos. Fomalhaut, então, ele é como se fosse um padrão, um gabarito para isso, por conta da posição, da orientação e tudo mais, e isso é legal pra caramba, tá? Como eu falei, né, o telescópio espacial Hubble, o Herschel da Agência Espacial Europeia, o ALMA, já tinham obtido imagens nítidas do cinturão mais externo. No entanto, nenhum desses outros telescópios tinha visto qualquer estrutura interior a ele. Os cinturões internos foram resolvidos pela primeira vez pelo James Webb na luz infravermelha. Onde o telescópio espacial James Webb realmente se destaca é onde somos capazes, né, de resolver esse brilho térmico, por isso que ele é muito importante, né? Para quem não sabe, a radiação infravermelha, a gente chama ela de radiação térmica. Então, esses discos que estão mais próximos da estrela, como eles brilham muito no infravermelho, o James Webb consegue, então, detectar. Isso aí é muito legal mesmo, tá? Esses cinturões aí, muito provavelmente, foram moldados pelas forças gravitacionais produzidas por planetas que a gente ainda não consegue ver. Da mesma forma, dentro do nosso sistema solar, por exemplo, Júpiter, né? Ele deixou ali o cinturão de asteroides e tudo mais, e deixa Netuno, né, que molda ali o cinturão de Kuiper. Então, normalmente esses cinturões de detritos, esses discos de detritos, eles são moldados por grandes planetas, mas o planeta a gente não consegue ver ali. Então, isso que é legal. Os pesquisadores não esperavam ver estruturas mais complexas, como o segundo cinturão intermediário, e depois o cinturão de asteroides mais amplo, né? Essa estrutura é muito empolgante, porque sempre que um astrônomo vê uma lacuna, né,
num disco desse, é porque ali pode ter um planeta se formando. É como se fosse aquele disco de vinil, né? Então você olha, tem os sulcos ali, então é exatamente a mesma coisa. Essa lacuna que tem entre um cinturão e o outro cinturão, nesse meio aí, pode ser que exista um planeta ali, só que o planeta a gente ainda não consegue ver, tá bom? Tem uma história muito legal sobre cinturões de detritos, né, sobre discos de detritos, que a ideia de um disco protoplanetário em torno de uma estrela vem lá dos anos 1700, quando Immanuel Kant e o Pierre-Simon Laplace desenvolveram de forma independente a teoria de que o Sol e os planetas se formaram a partir de uma nuvem de gás e poeira girando ali. Os discos de detritos se desenvolveram mais tarde, seguindo a formação dos planetas, a dispersão do gás e tudo mais. E eles mostram que pequenos corpos como asteroides estão colidindo de forma catastrófica, sendo pulverizados ali e criando essas nuvens gigantescas que a gente consegue ver agora. As observações de poeira fornecem pistas únicas sobre a estrutura de um sistema exoplanetário, alcançando planetas do tamanho da Terra e até asteroides que são muito pequenos para serem vistos individualmente. A gente não vê cada asteroide que está ali, mas o conjunto inteiro a gente consegue ver. Essas imagens aí do disco de Fomalhaut foram obtidas usando o MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio do telescópio espacial James Webb. Então tá aí mais um trabalho assim espetacular do James Webb observando, né? Isso aí é um dos objetivos dele também, né? Aliás, essa semana tem novidades sobre o James Webb ter ou não desaprovado o Big Bang. Aguardem, porque saiu um artigo aí que fala, sabe o quê? Tudo que o James Webb descobriu está de acordo com a teoria mais vigente. Tá bom? Mas eu vou trazer durante essa semana para vocês. Hoje apreciem aí o disco de detrito ou o cinturão de asteroide gigantesco ao redor da estrela Fomalhaut. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!